Está com fome da palavra do Senhor aí? Amém? Então mais uma vez coloque a mão no seu coração. Curva a sua cabeça onde você está. Eu quero que nesse momento você ore pelo seu coração e peça para Deus falar com você. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui na tua casa, chamada casa de oração, e nós queremos ouvir a tua voz, Deus. Que essa palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração, Deus, ela possa produzir fruto em nós, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós declaramos que a nossa mente, o nosso coração está aberto para receber a tua palavra que é incorruptível. Nós declaramos, Deus, que as preocupações lá de fora não vão afetar, Deus, o nosso entendimento nesse tempo aqui. E pedimos, Pai, que o Senhor, Deus, o Criador dos céus e da terra, fale ao nosso coração. Eu sou um simples vaso de barro que estou aqui, Deus, e amanhã posso não estar, mas a tua palavra, ela permanece para todo sempre. Então que a tua palavra, Deus, que vai ser lançada, ela venha, Pai, produzir em nós frutos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Eu quero trazer hoje uma mensagem para nós a respeito de promessas que Deus tem na minha e na sua vida. Deus é um Deus de promessas. Você crê nisso? Que Deus é um Deus de promessas? Você crê que Deus tem promessas sobre a sua história? Você conhece todas as promessas que Deus tem sobre a sua vida? Se você for pegar a Bíblia, a palavra de Deus, quantas promessas que estão aqui que você não conhece? Quantas palavras que estão aqui, promessas que você nunca ouviu falar? Só que nessa noite eu quero trazer uma mensagem do coração de Deus para a sua vida, para que você venhamos a entender as promessas que Deus tem para mim e para você. Amém? Então olhe para esse crente que está do seu lado e fala assim: Deus tem promessas. Deus tem promessas para você nessa noite. Glória a Deus. E a minha pregação de hoje é uma pregação textual. Uma pregação textual, ela leva em consideração apenas um versículo. E ele é o suficiente para nós. Porque nesse versículo a gente consegue perceber a profundidade da palavra de Deus. Nesse versículo nós conseguimos entender o quão profundo é os mistérios de Deus a respeito da nossa vida. Então pega a sua Bíblia e abra ela em Isaías, no capítulo de número 45. Isaías 45, versículo 2. Isaías 45, 2. A minha versão é Nova Almeida atualizada. No 13 eu quero ler junto com você, amém? Então vai lá, 3. Brincadeira. 1, 2, 3, vai lá. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Essa aqui é uma promessa que Deus fez a um homem chamado Ciro. Ciro foi um rei, e a Bíblia vai dizer que Ciro foi um homem levantado por Deus na época da Babilônia. O povo de Israel estava escravizado. O povo de Israel estava no cativeiro babilônico. O povo de Israel era um povo que estava submetido, subjugado. Aí Deus levanta um homem chamado Ciro. E Deus, ele promete algo a Ciro, dizendo: eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Agora, como que hoje, em 2025, eu posso olhar para esse texto e aplicar isso ao meu dia a dia? Porque o que eu quero que você entenda é que a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, ela é mais atual que o jornal de amanhã. Aquilo que foi escrito lá atrás, no Velho Testamento, ele não muda aquilo que foi escrito no Novo Testamento. A palavra de Deus é a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Então eu posso hoje pegar uma palavra que foi declarada a Isaías e trazer ao contexto atual. E é isso que eu quero fazer nessa noite. Então o povo estava no cativeiro babilônico. Eles tinham sido levados como escravos.
Agora, eu quero que você entenda que o escravo, ele não tem escolha. O escravo, a única coisa que ele faz é trabalhar. Ele está ali diante de um cenário que ele está preso àquela realidade. E muitas vezes não tem expectativa. Então essa palavra vem a esse rei dizendo: eu vou adiante de você. Então, a primeira realidade que eu quero trazer para nós aqui nessa noite, e eu quero declarar sobre a sua vida, é que Deus vai adiante de você. Você crê nisso? Agora olha só que interessante. Todos nós aqui não temos nenhum problema em crer e falar que Deus vai adiante de nós. Correto? Você concorda comigo? É de conhecimento público aqui. Deus vai adiante de mim. Mas será que eu me porto de tal maneira? Será que eu consigo me portar de tal maneira, demonstrando para os outros que Deus vai à frente de mim, Fernando? Como que é a postura de alguém que está indo, está trabalhando, está cuidando da sua família, mas que crê de fato que Deus está indo à frente? Como é a postura desse homem ou dessa mulher que fala assim: Deus, eu vou fazer, mas eu sei que você está à frente. Eu não estou falando aqui da boca para fora como um jargão, mas eu creio que aquilo que eu botar a mão, o Senhor já primeiro colocou a tua. É uma postura diferente. Então Deus vai adiante de nós. Quero te mostrar na Bíblia, contando algumas histórias, onde Deus foi à frente dos homens, porque nós, Ageu, precisamos incorporar, nós precisamos trazer a realidade, aquilo que a gente crê, a nossa fé. Então, se eu tenho fé que Deus vai à frente de mim, eu preciso agir como tal. E a Bíblia vai dizer que certa vez Moisés, ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, Celso. E aí, uma sarça começa a pegar fogo, mas não se consumir. Moisés olha para aquilo, e Deus fala com ele: olha, eu vou utilizar da sua vida para você libertar o povo que está no Egito. Aí Moisés olha para Deus, né, através daquela sarça, e fala assim: tá, mas como é que eu vou falar para o faraó? Eu vou no nome de quem? Aí Deus fala: você vai no nome do eu sou. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, é muito diferente eu ir no meu nome fazer algo, eu ir no nome de Deus fazer algo. Então nessa noite nós precisamos entender que aquilo que a gente faz, Deus vai à frente. E quando Deus vai à frente, existem portas que são abertas que a gente não consegue abrir. Existem oportunidades que aparecem que nós não conseguimos pela força do nosso braço. Então nós precisamos nessa noite aqui, meu querido, sair daqui entendendo que Deus vai adiante de você. Nós precisamos ter uma postura como aqueles que vivem aqui, como Deus de fato está indo à frente. Eu olho para os meus problemas de maneira diferente do que eu olhava antes. Porque se eu creio que Deus está à frente daquilo que eu faço, eu não fico pautado na circunstância. Eu não fico pautado no governo que está no momento ali governando o meu país. Porque aquele que me governa é Deus, e é Ele que vai à frente daquilo que eu faço. Então a gente consegue crer de fato que Deus está indo adiante daquilo que a gente faz. Sabe, meu querido, eu fui confrontado com essa palavra. Porque se eu creio que Deus vai adiante daquilo que eu faço, quando eu chegar lá, na mesa da pessoa que eu preciso, Deus já falou de mim para ela. Quando eu chegar lá para bater na porta, Deus já abriu aquela porta. A minha postura está sendo diferente. Eu estou chegando num lugar onde primeiro Deus já falou. Então a partir de hoje, eu e você precisamos incorporar essa mensagem de que Deus vai adiante. Deixa eu te dizer, aquele problema que tira a tua paz, aquela situação que você não consegue resolver, você tem que começar a declarar: Deus já está lá, Deus já está resolvendo. Aquele laudo médico que eu não consigo fazer, Deus já está lá fazendo. Aquela circunstância da minha família que já não tem mais o que eu faça, Deus está tratando. Pessoas, amigos seus, que você a vida inteira convidou para vir para a igreja e nunca deu certo. Um dia você vai ver ele aqui dentro.
porque Deus foi à frente daquilo que você está fazendo. Nós conseguimos crer nessa palavra, meu querido? Deus vai adiante de nós. Pastor, eu ainda não consigo crer. Então pega a nossa fé aqui hoje, meu querido, e carrega ela junto contigo. Se o pastor falou, eu vou fazer. Depois eu cobro o pastor lá na palavra que ele lançou. Porque Deus está falando conosco aqui, Deus vai adiante. O cenário era um cenário de escravidão, um cenário era um cenário onde Jerusalém estava derrubada, mas Deus levanta um homem improvável. Eu vou adiante de você. E meu querido, se Deus vai na minha frente, eu tenho certeza que a vitória é certa. Por mais que eu não consiga enxergar, eu tenho fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu tenho fé que o meu Deus é poderoso para fazer. Então a primeira coisa nessa noite é que Deus vai adiante de você. A segunda coisa aqui é que Ele vai fazer o quê? Endireitar as nossas veredas. Ele fala, endireitarei os caminhos tortuosos. Não tem como Deus ir à frente de nós sem que Ele endireite os nossos caminhos. Não tem como Deus estar à frente daquilo que eu for fazer se eu continuar fazendo tudo errado. Pastor, que histórias na Bíblia você pode contar de caminhos que foram endireitados? O primeiro deles é de um homem muito conhecido, um homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi começou muito bem, só que em algum momento da vida de Davi, ele se perdeu na curva. Tudo aquilo que ele foi íntegro, um homem de palavra, um homem guerreiro, um homem que valorizava aqueles que estavam ao seu redor, um homem que não era uma presa. Davi não era uma presa, Davi era um predador. Só que um dia ele se tornou presa. Um dia ele estava em casa quando não deveria estar. Caiu onde não deveria cair. Aí chega um homem, profeta, chamado Natã, e fala assim, Davi, deixa eu te contar uma historinha aí de pastor, que de pastor você conhece. Havia um homem que tinha 100 ovelhas, e outro que tinha uma só. E aquele que tinha 100 ovelhas, ele foi lá e pegou aquela única ovelhinha daquele homem que tinha uma só. Aí Davi fica enfurecido. Esse homem precisa morrer. Natã diz, esse homem é você. E no mesmo momento, Davi se arrepende. Deus vai à frente, meu irmão, mas Ele também endireita as nossas veredas. Ele endireita os caminhos tortuosos. Deixa eu te dizer, Deus ir à frente não garante que eu e você nunca venhamos a cair. Deus ir à frente não vai garantir que eu não venha cair, tropeçar no meio do caminho. Mas Deus ir à frente garante que sempre vai ter um braço estendido da parte de Deus, falando, eu estou aqui para te ajudar a levantar de novo. Então nós não somos pessoas perfeitas. Eu não posso esperar a perfeição dessa pessoa que está do meu lado, porque ela vai cair. Mas a certeza que eu tenho é que tem um Deus que endireita os caminhos tortuosos, um Deus de segunda chance, um Deus misericordioso, que quando eu caio, Ele é o primeiro que está de mão estendida para me levantar. Então, meu irmão e minha irmã, nessa noite eu quero te dizer que independente de qual seja o cenário e do tamanho do teu tombo, Deus quer endireitar a sua vereda aqui e agora. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê que essa palavra é para você? Agora, Ele vai adiante de mim, Ele endireita os caminhos tortuosos, mas tem algo que Ele faz. O terceiro ponto dessa palavra é que Ele vai quebrar os portões de bronze. Pastor, o que são os portões de bronze? Lá na Babilônia, onde na época era a maior potência que existia, aquela cidade era fortificada, existiam muros ao redor da Babilônia, e mais de 100 portões de bronze naqueles muros.
Cada um daqueles portões simbolizava a força que a Babilônia tinha. E como aquelas pessoas que eram escravizadas, os judeus, estavam presos naquele sistema, por conta da sua desobediência, porque o cativeiro babilônico foi fruto de uma desobediência de Israel. Ou seja, aqueles portões de bronze, quando o povo pensava em voltar para a sua terra, aqueles portões eram uma mensagem que dizia todos os dias para ele: você não vai conseguir. Então imagina você, escravo, quando você olha as circunstâncias ao seu redor, tudo diz para você que não tem como sair de lá. Só que eis que se levanta uma palavra da parte de Deus que diz: eu irei diante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, mas eu também quebrarei os portões de bronze. Aquilo que todos os dias batia na cabeça daqueles judeus, que falava para eles que não existia uma possibilidade de eles saírem de lá, uma mensagem que fica latente todos os dias na minha e na sua mente. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você, não sei se você já passou por isso, só que quando uma situação, ela não é resolvida na sua vida, todo dia você lembra daquilo, todo dia aquele medo ele grita nos teus ouvidos, e uma vez aquele medo que era pequeno agora se torna grande, porque ele todo dia está se fortalecendo aqui na sua cabeça. Então você imagina aquele povo desesperançado, sem expectativa, escravo, e eis que veio uma palavra da parte do Senhor: eu quebrarei os portões de bronze. Eu vou quebrar aquilo que impede você de sair da sua escravidão. Aqui a Bíblia diz que ele vai quebrar os portões. Os portões simbolizam um acesso. Então o portão estava fechado, só que quando ele quebra aquele portão, agora eu passo a ter acesso. Então ele está falando: eu vou quebrar aquilo que impedia o teu acesso à liberdade. Deixa eu dizer uma coisa para nós nessa noite, igreja: Deus vai quebrar aquilo que te faz escravo. Essa noite é uma noite de libertação, porque Deus tem uma promessa para a sua vida. Agora, além de quebrar os portões de bronze, aqui está falando: eu vou despedaçar as trancas de ferro. Porque aqueles portões, eles não estavam apenas encostados, eles tinham uma tranca de ferro. Quem aqui já foi no sítio, onde na porta você coloca um pedaço de pau atravessado assim? Quem já viu essas trancas aí? Você imagina só, existem muros, existem portões de bronze, que serão quebrados pelo Senhor, e existe uma tranca de ferro que impede aquele portão de ser aberto. A Bíblia diz que Deus vai despedaçar, que Deus vai quebrar, que Deus vai fazer em 1000 pedaços aquilo que impedia o portão de ser aberto, meu irmão. Então, nessa noite eu e você, nós precisamos entender da parte do Senhor, que Deus tem algo preparado para a nossa vida, mas que essa promessa de Deus, ela se cumpre quando eu creio naquilo que Deus falou. Então se Deus me disse, se Deus está falando, que Ele está indo adiante de mim, que Ele vai endireitar os meus caminhos, que Ele vai quebrar aquilo que me fazia escravo, e que Ele vai despedaçar as trancas, é dessa maneira que eu e você, nós precisamos nos portar nessa noite. Porque deixa eu te falar, aqui nós estamos falando sobre uma palavra que foi dita a Isaías no capítulo 45. Só que deixa eu te falar uma coisa: Jesus foi aquele que foi adiante de nós. Jesus foi aquele que, enviado por Deus, Ele caminhou primeiro um caminho de liberdade. Ele foi adiante de mim a uma cruz que foi feita
do meu tamanho para me envergonhar, mas que Ele foi adiante de mim, tomou as minhas dores e se entregou naquele lugar. Então, antes de você estar aqui nessa noite, encontrado e redimido por Jesus, Ele foi adiante de você e sofreu aquilo que eu e você deveríamos sofrer. Ele foi adiante de mim e de você. Nós podemos o amar porque Ele nos amou primeiro. Jesus foi aquele que endireitou os meus caminhos, porque antes de conhecê-lo eu estava perdido nos meus próprios pecados, nas minhas mazelas, mas Ele foi aquele que endireitou os meus caminhos, que me trouxe consciência do pecado, da justiça e do juízo. Jesus é o homem que endireita os meus e os seus caminhos. Jesus é aquele que pode trazer consciência a nós disso. Nós podemos ser pessoas muito boas do nosso lado, nos ajudando, nos apoiando, e isso é importante no caminho. Agora, quem endireita a minha vida e a sua é Deus, é Jesus Cristo. E aquilo que me mantinha escravo, aquilo que mantinha você escravo, os portões de bronze, que pode ser que hoje na sua vida você tenha portões de bronze, mais de 100, e tu fala assim: pastor, eu não tenho como sair desse vício, eu não tenho como sair dessa situação. E o grande problema é que todo dia que eu penso que eu posso sair, eu olho para o tamanho daquele portão, eu olho para o material que aquele portão é feito, e eu vejo que eu não tenho força para abrir aquele portão, eu não tenho nem ferramentas para fazer isso. Existem situações na nossa vida que nós nos deparamos com essa realidade, portões fechados, muitas vezes maneiras de pensar, formas de agir, situações que ocorreram na nossa vida que nos denunciam todos os dias, que nos acusam. Só que nessa noite eu vim aqui para te dizer que quem vai quebrar os portões é Jesus Cristo na sua vida. Porque eu e você, nós podemos até ter muitas ferramentas, só que o portão que Ele abre, ninguém fecha mais. E agora olha só que interessante. Todas as trancas que um dia nos aprisionaram, todas as trancas que todos os dias da nossa vida diziam que nós não tínhamos como sair. Pastor, você não conhece o meu cenário, você não conhece como está a minha vida, você não sabe como está a minha situação. Deixa eu te falar, não sou eu que estou falando nessa noite para ti, meu querido. É a palavra do Senhor que está sendo ministrada. E se Deus está falando que Ele vai despedaçar as trancas de ferro, creia nessa palavra, porque Ele vai fazer. Agora, será que eu e você, nós conseguimos ter fé de que tudo isso que nós lemos pode acontecer hoje na nossa vida? Porque Deus me trouxe aqui para te dizer que as promessas dEle permanecem vivas ao seu respeito. Se Ele diz que Ele vai à frente, Ele vai à frente. Se Ele diz que vai endireitar os caminhos, Ele vai endireitar os caminhos. Se Ele diz que Ele vai quebrar os portões de bronze, Ele vai quebrar os portões de bronze. E se Ele vai despedaçar as trancas de ferro, eu vou crer nisso. Mesmo que eu chegue em casa hoje, a situação esteja a mesma de como eu saí, eu sei que Deus vai fazer. Mesmo que amanhã eu chegue no meu trabalho, não mudou nada, pastor, mas eu já vou andar como se aquilo fosse verdade, porque eu não me pauto em cima das circunstâncias, eu creio naquilo que a palavra está falando ao meu respeito. Eu me porto segundo aquilo que Deus falou, até que isso seja verdade na minha vida. Nós precisamos ser essas pessoas que incorporam a palavra de Deus, meu irmão. Quando todo mundo está falando assim: ei, a cidade é fortificada, lá existem gigantes, não tem como nós entrar lá. Eu falo: tem sim. Se Deus mostrou, se Deus disse, Ele vai fazer, e não vai ser pela minha força. Agora, será que eu consigo viver de tal maneira, me portar de tal maneira, que isso se torna uma realidade na minha vida? A Bíblia vai dizer que o homem sem fé, ele é como as ondas do mar, inconstantes em todos os seus caminhos. E a Bíblia fala: não espere que esse homem receba algo vindo da parte do Senhor.
mas nós somos daqueles que cremos na palavra do Senhor. Nós somos daqueles que vamos até o final. Nós somos daqueles que mesmo com o portão fechado, a gente sabe que Deus pode abrir. Somos daqueles que mesmo com o mar vermelho na nossa frente, eu marcho, porque se Deus deu a palavra, Deus vai sustentar. Então nessa noite eu estou aqui para te dizer, eu não sei, mais uma vez, eu não sei qual é o seu cenário, mas eu sei que o Deus que prometeu é fiel para cumprir aquilo que Ele falou para a sua vida. Você consegue crer nessa palavra, meu querido? Essa palavra veio a Isaías, mas essa palavra, ela também está na vida de Moisés. Essa palavra também está na vida de Jesus. Essa palavra também está na vida de Paulo, um homem que Deus endireitou os caminhos tortuosos. Essa palavra também está na vida de Pedro, que foi encontrado, que foi redimido, que caiu, mas que teve uma mão estendida da parte do Senhor para levantá-lo. E deixa eu te dizer, essa palavra também está sobre a sua vida nessa noite. Deus vai diante de você. Deus vai endireitar os seus caminhos. Deus vai quebrar os portões de bronze que estão sobre a sua vida. E vai despedaçar as trancas que te mantêm cativo. Se você crê nessa palavra, meu irmão, se coloque de pé nesse lugar nessa noite. Feche seus olhos onde você está. A banda pode subir aqui. Eu quero que nesse momento, no seu lugar, você possa meditar naquilo que mais te traz problema hoje, naquilo que saiu do seu controle. Eu quero que você comece a declarar sobre essa situação. Deus está indo adiante, Deus está indo à frente, mesmo que eu não consiga enxergar, Deus está cuidando. Mas do seu jeito, da sua maneira, nessa noite você declara sobre essas circunstâncias: Deus está indo à frente. Não é mais com a força do meu braço, não é mais com o meu intelecto, não é mais com o meu dinheiro, não é mais com o meu network. Deus toma a frente daquilo que eu não consigo. Coloca o Senhor diante daquele caminho que precisa ser endireitado, porque Ele vai endireitar as suas veredas. Diante daqueles portões que te intimidam, coloque Deus à frente nessa noite. E diante das trancas que dizem é impossível, diante do diagnóstico que diz não tem como, diante do cenário de crise, você vai declarar o nome do Senhor. Porque nós não fazemos menção das nossas habilidades diante disso. Nós fazemos menção do Senhor. Porque como o pastor Gabriel falou aqui no começo, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a nossa confiança está no Senhor dos exércitos, aquele que criou os céus e a terra. Então, meu querido, pode ser que nessa noite você foi extremamente confrontado pela palavra do Senhor. Pode ser que nessa noite o diagnóstico que você tem é: pastor, eu preciso mudar minha postura, eu preciso me manter firme, eu preciso assumir a minha posição de alguém que crê que Deus está à frente. Essa é uma noite onde Deus está de mãos estendidas para você. Só que você precisa sair daquela porta diferente. E Deus tem um novo começo para a sua história, meu irmão. Deus tem uma oportunidade que está abrindo essa noite aqui, para que você possa se arrepender de muitas vezes ter ouvido a palavra de Deus e não ter dado crédito. Pastor, eu já tinha ouvido tantas vezes que Deus vai adiante de mim, só que nessa noite eu escolho me portar como tal.
Essa noite eu já vou chegar em casa diferente. Amanhã, quando eu chegar na minha empresa, eu vou dizer que a minha empresa pertence ao Senhor Jesus e que o gigante vai cair, a porta será aberta, mas eu me porto diferente porque eu sei que Deus tem uma promessa para a minha vida e Ele não tarda a cumpri-la. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero declarar essa palavra, Deus, sobre esse povo que está aqui, e que essa palavra se torne real na nossa vida, Pai, e que possamos incorporar, Deus, o Teu Espírito Santo, e que as pessoas possam olhar para nós, Deus, e enxergar e ver, Deus, que nós não nos movemos, Pai, segundo o que esse mundo diz, mas nós nos movemos segundo a Tua palavra. E nessa noite nós estamos saindo aqui dessa igreja libertos, restaurados, confiantes no Senhor, Deus, e declarando que é o Senhor que vai à frente daquilo que a gente faz. Em nome de Jesus, Deus, derrama fé, Deus, derrama ousadia, derrama intrepidez no coração dos Teus filhos, e que sejamos pessoas lembradas, Pai, por carregar a Tua presença. É isso que eu, Pai, te peço e já te agradeço também, Deus, no nome de Jesus, amém e glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor onde você está, meu querido? Glória a Deus. Essa palavra fez sentido para você? Você vai sair daqui dessa igreja, dessa noite transformado? Eu creio que Deus tem um novo tempo para você, um tempo de se portar de maneira diferente, e que as pessoas possam enxergar isso em nós, amém? Olha para esse irmão que está do seu lado aí pela última vez e tu fala assim: Deus tem promessa e não tarda a cumprir na sua vida. Agora tu fala assim: se porte como tal. Aleluia. Estende suas mãos assim na posição de receber. Que Deus vá à frente da tua vida, que Deus vá à frente daquilo que você for fazer nessa semana, que seja uma semana de boas respostas sobre a sua história, que seja uma semana de vitória sobre a sua vida, que seja uma semana de contratos fechados, que seja uma semana de cura, que seja uma semana de restauração, que seja uma semana de santidade, que seja uma semana onde o Senhor, Ele vai abrir aquela porta que precisa, que seja uma semana onde o Senhor, Ele vai fechar aquela porta que precisa ser fechada, mas que até hoje você não teve coragem de fazer, mas principalmente que seja uma semana de relacionamento com o Santo, que é Jesus Cristo. Pai, eu declaro a Tua palavra sobre a Tua igreja aqui nessa noite, e que eles saiam daqui, Deus, vivendo essa palavra que foi pregada, que o Senhor, Deus, seja aquele que, Pai, vai ser o galardoador, Deus, aquele que recompensa quem Te busca, e que em nome de Jesus, Deus, essa semana, o Senhor, Deus, vá à frente, Pai. Eu declaro, Deus, que em nome de Jesus eles vão viver essa semana aqui, Deus, aquilo que nunca viveram no Senhor. Eu declaro, Deus, que em nome de Jesus eles vão experimentar, Deus, experiências contigo como nunca antes, e que em nome de Jesus, Deus, o Senhor seja aquele que recompense cada ato de justiça que os Teus filhos vão fazer, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que com a mesma alegria que nós estamos saindo aqui desse culto, que a gente, Pai, possa chegar em casa e que as pessoas vejam, Deus, que nós confiamos no Senhor. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, amém e glória a Deus.